Acho que a gente está ouvindo. Olá, olá, boa noite, gente, tudo bem? Aqui a gente está com o SOS Autismo, aqui um programa de parceria com ABC Real aqui de Portugal. E nós estamos aqui hoje dando uma continuidade sobre a nossa convidada especial aqui que a gente está trazendo dos Estados Unidos, da Califórnia, a doutora Oni Young, ela que é PhD em BCBA. E está trazendo aqui para nós muito esclarecimento. O programa anterior sobre o SOS Autismo, ele tratou de forma bem robusta aqui sobre a instituição, né, que tem mais de 30 anos aí servindo a comunidade americana e também trazendo para outros países esse modelo, essa forma bem própria no tratamento, né, do ABA nas famílias das pessoas com autismo. E hoje nós vamos dar essa continuidade, porque a gente não conseguiria, num programa só, tratar de toda a especificidade e da importância dessa instituição, né, para o mundo. Né? E hoje a gente está dando essa continuidade, que aqui a gente já vai começar falando. A gente está começando aqui um pouquinho atrasado, mas com certeza a gente vai tentar aqui ao máximo o tempo que nós temos, fazer com que você ainda se esclareça mais e melhor. Hoje, como no programa passado, nós estamos aqui com o doutor, eu vou aqui abrir para todos, a doutora Cunha já está aqui conosco, você já sabe que ele está conosco hoje também, a doutora Kátia e o doutor Carlos, vou abrir aqui a nossa tela para que todos estejam. Olá, gente, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor Carlos Lança, doutora Kátia Soares, doutora Connie Young. Good night. Good night. Hello. Hello. Então, para todos, né, que vão nos assistir, que estão nos assistindo, daqui a pouco eu vou estar também aqui replicando nas redes sociais, para que você já saiba que nós estamos aqui ao vivo, no ar, e já vamos já de início já falar sobre a primeira pergunta. Nosso programa, ele é um programa de perguntas e respostas, né, de pais que aqui vêm também para saber mais sobre a instituição e sobre o ABA, que é um programa de especialistas em ABA. Mas nós estamos trazendo a doutora Connie de modo especialíssimo para justamente com a propriedade da instituição e dentro da instituição que ela já atua, né, como PhD na área em BCBA, falar para todos nós de forma aí mais ainda a se aproximar de todos nós a ciência do comportamento, né, que é ministrada nesta instituição, de forma muito particular. Então, relembrando um pouquinho do programa passado, nós falamos sobre o modelo REAL, comentamos sobre o livro, né? Falamos também de toda a importância, um pouquinho da prática do ABA na instituição, e hoje nós vamos para um lado também tanto quanto importante, que é a prática, né? A prática do modelo e a prática do ABA na instituição e no estado da Califórnia. Então, a gente vai estar iniciando a primeira pergunta falando sobre esses pormenores. Porque essa pergunta já é direcionada à doutora, que por que a equipe ABA precisa ter tanta gente, né? Precisa de tantos terapeutas, precisa de tantos supervisores e consultores para uma criança somente. Porque isso, como nós estávamos falando aqui em off, né? A gente está falando aqui de uma equipe única para uma criança. Então, por isso, a eficácia do programa em relação a todas as suas etapas e todos os seus relatórios que são dados e nomeados, e ali o acompanhamento é muito importante para que essa criança possa melhorar dentro do que ocorre em detrimento ao autismo. Então,
fiz uma pergunta e fiz aqui um comentário. Mas pode aqui já falar para a doutora Connie sobre o que foi falado agora. Okay. I can place the question. Regina was making an overview about the ABA and what is needed to be performing to the children. And one question that we have here is how is a science, and ABA is a science, and so we understand that it needs a large team. Each part of this team has a function, and how does things interact with only one goal, to serve one child and make the child progress? Yes, and it is a team. We generally have a technician working with the child directly. They're the ones doing all the lessons, implementing any type of behavior plan. They're working with the child directly. We then have a behavior analyst who oversees the program. They're the ones doing the analysis and writing the lessons for the technician to do. And, titles are different, but generally, at least minimally, you need those two people. And really, for the behavior analyst, we generally, at least here at ABC, have another level. So we may have a senior behavior analyst supervising the behavior analyst. They typically have more experience, a higher level of skills to ensure the behavior analyst is seeing everything that needs to be seen for the child. So that's how they benefit that. And in each of our regions here, we have a director. And the director just makes sure that all clients' needs are being met, their needs are being met. So the director is just kind of the overall person that sees the entire center. But as far as the behavior analyst, they're needed to do the analysis, and analysis happens all the time. That's how our science works. Our science is that everything that happens in analysis needs to be done. So typically, while the technician's working one-to-one with the client, the behavior analyst is overseeing it, and they're keeping an eye out on various different things. So they're not just watching the technician and the child work together. They're actually watching the entire environment. Was there a sound that was made that distracted the child? Was there something else going on in the environment? Is there something going on that we are trying to figure out? So if we're troubleshooting a lesson and trying to see why progress is not being made, we want to make sure that we're seeing the whole big picture. And that's why a behavior analyst is needed on the team to do that. And then also, our behavior analysts typically have more than one client. Our behavior analysts here typically have 10 to 14 clients. The technician usually only has 1 to 2 clients, because depending on how long the session is, one technician doesn't allow for generalization. So typically one child may have 2 to 3 technicians that are seeing them on different days. And that allows for that generalization to occur naturally. The behavior analyst, like it says, anywhere between 10 to 14. Our senior behavior analysts may have 1 or 2 cases of their own, but their main role, again, is to supervise the behavior analyst because they have more experience. They can really just look at programs and be able to help the behavior analyst to then help the child. So, yes, multiple layers, but minimally you need at least a technician and a behavior analyst on each case. Ok. Bom, então, aqui o que a doutora Fanny acabou de explicar. Portanto, a equipa ABA é formada, no mínimo dos mínimos, por 2 pessoas, que é uma pessoa que intervém diretamente com a criança, que é o técnico, e um supervisor, que é responsável por fazer a avaliação, escrever um programa, definir como é que os objetivos vão ser trabalhados. Pronto, isto seria o mínimo. No entanto, aquilo que acontece na realidade é que há sempre pelo menos 2 a 3 técnicos, são pessoas que executam o programa diretamente com a criança, para assegurar a generalização das respostas, ou seja, garantir que a criança consegue responder e emitir o mesmo comportamento perante pessoas diferentes. Depois há o supervisor ou analista comportamental,
que está constantemente a analisar o progresso desses mesmos objetivos que estão a ser trabalhados. O analista comportamental vai ver de que forma é que o técnico está a implementar o programa, mas não só, vai também analisar o ambiente, que fatores estão a contribuir para o progresso ou não daquilo que está a ser trabalhado. E depois há então um outro elemento, que é um analista comportamental sénior, que dá suporte ao analista comportamental responsável pelo caso em si. Normalmente assume o papel mais de consultor, vai analisar os programas e apoiar o analista comportamental da forma que for necessário, de modo a otimizar os programas. Cada supervisor pode ter entre 10, 15 casos à sua responsabilidade, mas cada criança terá apenas, cada técnico terá apenas 2 a 3 crianças, porque como são programas com muitas horas, são programas intensivos, muito extensos, acaba por não haver espaço para ter muito mais do que 2 ou 3 casos. Na realidade dos Estados Unidos, claro, que as coisas funcionam assim desta forma. Estava aqui compartilhando com meus grupos de Facebook aqui de Portugal, estava compartilhando o nosso programa, para que todos aí possam acompanhar. Já aqui deixo um abraço para todos os grupos de Portugal sobre autismo. E nós estamos com esse programa SOS Autismo justamente para cada vez mais divulgar a ciência ABA aqui em Portugal. E também mobilizar junto às autoridades políticas, às instituições, junto à nossa petição pública aí, pedindo para que você assine também, para que você acesse o Facebook da instituição ABC Real, né, que está também encabeçando essa realidade, né, e junto a mim aqui também, que nós estamos aqui nessa luta. Então, já agradeço desde já essa parceria, né, nós pais, mais do que instituição em si, não é? Nós pais precisamos buscar o que é de melhor e melhor qualidade para os nossos filhos. E o que é de mais eficaz no momento, que não existe outro, para o autismo, não é? A gente está falando aqui em práticas e evidência, é a ciência do comportamento. Então, já deixando aqui um abraço para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda quando o programa estiver no nosso canal do YouTube. Então, aqui, agora, a doutora Kátia aqui, junto com a Connie, que falaram muito bem sobre toda as equipes, a equipe, né, como é formada a equipe, para que a terapia comportamental seja dada com eficácia para essa criança, de forma muito individualizada, que é isso que é o melhor, não é? De forma muito individualizada, e entrando no ambiente da criança, para que ela possa ainda cada vez mais perceber o que é lhe ensinado, não é? E trazendo para a sua vida aquilo que é passado pelos terapeutas, né, e pelos profissionais do ABA. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui de equipe, nós estamos falando aqui de força política também, a gente tem um exemplo aqui dos Estados Unidos, que estão há tantos anos já, e é o país, né, que está aí a ensinar muito a ciência ABA para todo mundo, né? Já advindo aí aos que antecederam, aos que aqui já estão. Então, agora a gente parte para a pergunta, que nosso tempo também é um pouquinho mais adiantado, mas a gente parte para essa pergunta e depois quero que o doutor Carlos França também endosse um pouquinho essa realidade, um pouco para Portugal. A gente não está aqui comparando, mas é o que nós gostaríamos que fosse, não é? Então, a pergunta para a doutora Connie agora é sobre as políticas públicas dentro da Califórnia. Como é que a ciência do comportamento oferece às famílias da Califórnia, porque a gente sabe que o estado da Califórnia
que os países dos Estados Unidos são estados independentes, não cada um tem um pouco a sua diretriz, né? Então, a gente está falando aqui especificamente da Califórnia. Como é que é essa política pública na prática, para as famílias que recebem a ciência do comportamento com a ciência do comportamento como terapia? Hi, Connie. When I was there in the USA back in 2007, California State paid the students that were finalized in this district school, paid intensive therapy in schools like ABC Inc. And that was completely and fully paid by the state government. Then, a few years later, with Obama, there was Obamacare, and there was a change. But in the end, what is important is it must be a public policy regarding autistic children and support to their families. Can you speak a little bit about how is this today in California? Absolutely. There are many wonderful programs that California has. And I'm not really sure about the other states, but I know California is very unique because there's two actual government-funded programs for children with autism. We first have our regional centers. Regional centers from birth until adulthood, like beyond adulthood, they provide services for children with any disability. You just have to have the diagnosis. And you get a caseworker, and they help with planning, with some resources, support groups, those type of things. And that is completely free to the parents. And regional centers actually do offer early intensive autism treatment before the age of 3. So if there isn't a child diagnosed with autism before the age of 3, they will also provide typically in-home, but also some center-based ABA treatment. They also, through regional centers, through parent groups, support groups such as Autism Society of America, they really do some outreach programs to help even pediatricians, preschool teachers, those professionals who typically see kids very early on to help with that diagnosis, because for everything, an actual diagnosis needs to occur that is autism or somewhere on the spectrum. So once that occurs, we typically then can start the process of that early intensive autism treatment. School districts pick up here in California those with special needs at 3 years old. And they provide services up until 22. And that is, I know, is unique to California because I have had parents come from other states and they're very surprised how early it starts and how late it goes. Typically, school districts are in school from 6 to 18, and that's it. But when it comes to special ed autism, they start treatment earlier. And yes, so we have here in California what we call non-public schools. And those non-public schools are the ones that you saw when you were here in 2007. ABC does have one in Sacramento. And what it is that the school district, through what they call an individualized education program, placement program, is an IEP. Through that process, if the school district really feels that the child cannot benefit from the programs they have at the school district, they will then refer out to a private type of school that is specialized with the needs of autism. Not all non-public schools are ABA-based, but ABC Inc. does have one that is purely ABA-based with the same type of programs we have for in-home and center-based services. And so they will stay with us until they reach a point where transitioning them back to the school district is a possibility. Bom, penso que a Kátia ficou offline, né? Uhum. Não sei se ela terá ouvido alguma coisa do que a Connie disse, não? Eu vou tentar... A tradução. Pois, ele é capaz de ter perdido. Eu vou tentar sintetizar o que a Connie nos informou. Sim. De facto, na Califórnia, e ela referiu que é um caso muito especial, porque é de facto
uma província muito particular nestas áreas e não só, mas no caso do autismo. E, fundamentalmente, o que ela disse é que existem vários programas definidos pelo Estado em que uma criança, desde que seja diagnosticada, de qualquer tipo de perturbação do desenvolvimento que tenha, ela recebe e tem apoio direto a vários tipos de intervenção e a vários tipos de soluções, tanto a criança como as famílias e, portanto, neste caso, os pais, como é óbvio, não é? Esse apoio é gratuito. As crianças, quando são sinalizadas nas escolas públicas, elas são conduzidas muitas vezes para escolas que têm especificação e tratamento específico para a ABA, e que sejam públicas ou não. No caso de uma escola não pública é o caso da ABC Inc., e para a qual são canalizados muitos casos que depois acompanham a criança desde ter idade. Portanto, eles têm um programa que era um programa para crianças a partir dos 18 meses, a partir do momento em que é atingido o diagnóstico e que é necessária uma intervenção na ABA. E esse acompanhamento depois é feito e é acompanhado, portanto, a criança é acompanhada até entrar no ensino regular, até entrar no primeiro ano do ciclo das District Schools. Portanto, são realidades que nós gostaríamos de ver em Portugal, porque, de facto, este tipo de preocupação nos Estados Unidos já não é de agora, já há muitos anos que é assim. Eu como tinha referido na minha apresentação da pergunta, eu estive lá em 2007 e, naquela altura, o Estado da Califórnia já pagava, portanto, as terapias e, inclusivamente, as escolas não públicas. E foi isso que a doutora Connie nos quis dizer, é que, de facto, existe uma grande preocupação em relação ao autismo e não só, e às outras perturbações de desenvolvimento, que carecem imediatamente de apoio, e o Estado está presente. Isso que é o importante também trazer para cá, esse envolvimento do Estado. A doutora Cone com a gente, aquela doutora no horário, mas nós temos aqui, no sábado passado, um programa que eu tenho também no canal do YouTube, que é o Live Jornal. Nós tivemos aqui figuras públicas, né, comprometidas, pessoas do Estado mesmo, são 2 estados do Brasil, que é o Pará e o Paraná, que estão já dentro do governo, dentro do projeto do governo na saúde, né, já implementado a ciência ABA. Né? Isso é uma vitória para o Brasil e, com certeza, são aí modelos e referências também para os demais estados do Brasil. E também aqui para nós, também para sabermos que é possível, não é? Para sabermos que é viável, uma vez, independente aqui de países que nós estamos nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Mas em todo lugar tem boa vontade, né? A gente crê que tem boa vontade política em todo lugar, e é só com essa virtude, né, dos nossos políticos, que é a boa vontade, a gente pode fazer com que com a ciência ABA seja implementada no Estado português. E, em vista disso, eu queria que a doutora Cone pudesse comentar para nós o que é para uma família, a importância de uma família que o Estado venha estar junto com essa realidade. A gente está falando aqui de autismo, mas a terapia, a ciência ABA, ela atinge muito mais outras deficiências, não é? Comportamentais. Né? E o que é para essa instituição dar esse apoio à família quando o Estado está junto? Qual é a diferença? A gente sabe que faz toda a diferença, né? Mas o que é essa diferença? Que eu quero que justamente depois o doutor Carlos venha complementar e a doutora Cátia também.
Bom, vamos ver se eu percebi bem a pergunta e a situação que a Regina quer colocar à Connie. Portanto, quer entender como é que nos Estados Unidos entendem a família do autista, não é? E que tipo de apoio é que podem dar além das terapias, não? Não, assim, eu fiz uma pergunta, mas com um comentário, como às vezes eu sempre faço assim. Não, eu estava falando qual é a diferença quando um Estado está junto de uma instituição dessa que tem tantos anos, né, com a terapia ABA sendo implementada, e só que o Estado está junto. Que diferença é essa que eu queria que ela comentasse em termo qualitativo, em termos de eficácia ainda maior a atingir a todas as famílias, quando o Estado está junto. Ok, vou tentar. Connie, Regina was speaking about Brazil and some regions there that she welcomed last week in her live program show, and they are trying, some politicians are trying to set kind of support like the one you spoke to us that exists in California. One thing, if I understood correctly, there are institutions that are state government for ABA and others that are private, correct? But the main goal is the state of California wants autistic families, children and their families to have the utmost support they can get. Either way. And what makes the difference between intervention in public schools and intervention in other schools like ABC, for instance? Well, I think between the public school and schools like ABC that is purely ABA is that because in a public school, it's not ABA based. Public schools are going to be based on just like your general public school, right? They're teaching skills of that grade level and teaching academics. Okay. And yes, they're going to teach, sitting, at kindergarten level, at the very basic level, those type of play skills, but it's not individualized. It's a set curriculum that teachers need to teach. And even in special ed, there are specialties that they do for children with autism, and sometimes those teachers do have some courses in ABA, but they're not behavior analysts. And each school district now here in California tends to have a behavior analyst for their entire district, but that behavior analyst may not be overseeing each child with autism. Yeah. Whereas a non-public school like ABC, we do have a behavior analyst that goes into the classroom that oversees it, and our teachers are trained in ABA. They may not have their BCBA, they may not be officially behavior analysts, but their training includes many, many of the principles of ABA, so that the programs that their child has at ABC are still 100% based on ABA. And we work with the districts, and that's really important for us, is that we work with the districts and we identify goals that we're going to teach the student to make sure it aligns with the district is consents to. The districts and parents need to okay the goals that we're setting, but they're very individualized. As we talked last time, all of our clients, all of our kids that we provide services for, everything is very individualized. A Cátia conseguiu ouvir? Consegui, esta parte sim. Desculpem as minhas saídas e entradas, mas esta parte sim, posso dizer agora aqui para o nosso público português. Então, a Connie estava a explicar que a grande diferença entre as escolas públicas e aquilo que propõe a escola da ABC tem a ver com o facto dos currículos serem ou não individualizados. Numa escola pública, claro que são ensinadas uma série de competências fundamentais para o desenvolvimento das crianças, mas são ensinadas para o grande grupo e não apenas para a criança, e para além disso são baseadas num currículo que já está pré-estabelecido. Portanto, o professor
não consegue individualizar para cada uma das crianças. E cada criança, independentemente das necessidades específicas que tem, vai seguir sempre o mesmo currículo. Ao passo que numa escola como a da ABC, há sempre um currículo individualizado, direcionado para aquilo que são as necessidades prioritárias da criança, e há profissionais especializados em ABA que vão providenciar esse ensino. Ao contrário, por exemplo, do que se passa numa escola pública, que muitas vezes não há um apoio constante de um profissional especializado. Há pessoas que têm, até a Connie referiu, algumas noções de ABA, alguns pequenos cursos de ABA, mas não são especializados a ponto de conduzir um programa intensivo individual. Conduzir e criar um programa específico para aquele aluno na ciência ABA. Portanto, esta é a grande diferença entre estes dois contextos. Um aspecto importante que ela referiu, já agora se me permite, é que as escolas têm um behavior analysis que acompanham um número mais alargado de crianças, mas o que aqui quero realçar é a importância de haver nas escolas públicas um behavior analysis. Portanto, a força do ABA também se reflete nestes pormenores. Sim, apesar de não estarem constantemente com a criança e poderem testar o programa ideal, têm sempre ligação com um destes profissionais que possa, pelo menos, dar apoio e estratégias dentro da análise comportamental. Exato. Sim. A gente, como a doutora Connie vai precisar realmente nos se ausentar às 8 em ponto, eu queria que aqui a doutora Connie já falasse para nós dessa experiência que ela teve aqui conosco, né, estando essas 2 quintas-feiras, se eu não me engano foi dia 5, né? Se eu não me engano foi dia 5? Foi. Uhum, sim. E hoje, dia 19, né? Como é que foi? Né, a gente já aqui agradecendo muito a presença dela, que nos trouxe aqui muita informação, muita clareza sobre a instituição, sobre a importância dessa instituição para o mundo, né, e aqui em Portugal, que aqui está, né, às vezes nós temos aqui, muita gente poderia procurar nos Estados Unidos, né, mas o Dr. Carlos e a doutora Albertina tiveram a oportunidade de trazê-la para cá, e às vezes a gente tem que essa possibilidade e não dá conta, né? Então, a gente está aqui já agradecendo a oportunidade de ter a doutora Connie para estar nos explicando tudo isso, e eu queria que ela desse aqui as palavras de finalização dessa participação aqui conosco, Dr. Carlos. Connie, Regina was asking me to thank you very much for your presence in both programs, and also, of course, to have a little insight of your participation in these programs. What do you think about this program, and how do you feel about participating on it? I think it's a really great program. It really allows anybody interested or have a child with autism to really look into some services. And for us, this is something that we work here on a lot, is getting parent support, giving them resources. So I think this is amazing. And I'm just going to back up a little bit and add, you know, you mentioned Obamacare, and that I just want to put it out there too, because we got stuck in the schools, is that here in the States, medical insurances pay for autism services. And, you know, this is outside of school districts. This is outside a regional center. Everybody has to have medical insurance, whether it's private funding, so we pay for medical insurances ourselves, or it's federal, which is, you know, generally lower income or those with severe diagnoses that need medical insurance. That pays for services. So ever since this came around here in California, you know, almost 10 years ago, we have seen so many more clients
they get better intensive programs, they really get the services they need, and we're seeing a higher quality outcome. So I think that's really important to mention here as well. But going back to the question about this program, this is an amazing program, and I was very happy and honored to be here, so thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Connie. Thank you. Thank you. Se calhar só para fechar aqui vou só traduzir o que a Connie disse. Ela quis fazer um parênteses em relação aos apoios que o governo dá às famílias com autismo. Quis comentar também que as seguradoras, mesmo que as pessoas pagam por um seguro de saúde e que depois através dessa seguradora conseguem ter terapia e qualquer serviço que precisem para autismo, nomeadamente programas intensivos de ABA. Pronto, e finalizou dizendo que este é um programa muito importante para toda a gente que tenha interesse no tema e poder participar com as suas questões. É uma excelente forma de transmitirmos a informação e está muito feliz de ter estado cá connosco nestes dois programas. Okay, aqui vou abrir aqui para Thank you, Connie. Thank you so much. Eu vou abrir aqui rapidinho. Obrigada, Connie, obrigada, muito obrigada aqui, todos nós, mais do que eu, né, porque aqui a doutora Kátia, o doutor Carlos França, a doutora Albertina, não é, que estão ligados diretamente à instituição, à ABC Real, dos Estados Unidos, e sabem a importância, o grau da importância elevada dessa instituição e o peso dessa instituição está nos Estados Unidos e temos a graça aqui de estar em Portugal. Então, muito obrigada, doutora Connie, muito obrigada. Thank you, Connie. Thank you. Thank you. Thank you. A doutora Connie vai se ausentar, in the near future. Isso, mas a gente fica aqui ainda um pouquinho. Sim, ok. Thank you. Thank you, Connie. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye. Então, agora que a gente, para finalizar também o nosso programa, que a gente começou um pouquinho atrasado, mas a gente finaliza aqui com algo muito importante que eu acho que para fechar essa questão que a gente comentou aqui desde o início do programa, que a gente falou aqui sobre equipes, que a gente falou sobre o tempo que é importante dentro da ciência ABA, que é dispensado a uma criança, a equipe formada, né, que vocês também fazem aí na instituição ABA aqui em Portugal, sobre todos os custos, como ficam mais leves quando o Estado está junto, né, a diferença que é para que as famílias se abra, né, o Estado português, para que as famílias todas sejam alcançadas, porque é muito pouco o número que o ABC Real aqui de Portugal alcança, né? Mas o Estado junto alcançaríamos muito mais, né? E com uma eficácia que a gente bem sabe qual, né? Que é a melhor possível. Então, eu queria que vocês aqui falassem um pouquinho e a gente finalizasse com isso, da importância da petição pública, que teve a iniciativa, e a gente quer enfatizar isso, não é? Teve a iniciativa da instituição, do ABC Real, mas isto é mais do que a instituição, são pais que têm filhos autistas, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer porque, para não dar o nome, reforçar o nome à instituição, que isso é uma tolice. Mas aqui são pais, né? O doutor Carlos e a doutora Albertina são pais de filhos, são pais de autista, assim como eu, e tantas outras famílias. Então, é essa voz que a gente quer que ecoe, né? Os pais. Então, é você que está participando agora e que está conhecendo agora esse programa, participe lá também, assine lá no nosso, se inscreva no canal Regina Brasil TV, que está todos os programas que vão estar lá também. Depois a gente vai estar passando nossos programas também para o canal SOS Autismo dentro da instituição ABC Real. Você também vai encontrar lá. E eu queria que o doutor Carlos falasse para nós, finalizando aqui nosso programa de hoje, sobre o grau de importância dessa
petição pública para todos nós? Bom, eu vou tentar ser sucinto. Quando nós tivemos o diagnóstico do nosso filho e depois de algum tempo de fazermos terapias, aquelas que existem cá em Portugal, mais corrente, que é psicomotricidade, terapia da fala e pouco mais, eu ouvi falar sobre o ABA e fui aos Estados Unidos e consegui, conversando com o presidente da escola americana, que fizéssemos o centro em Portugal, e assim foi. E desde que o meu filho nasceu, com esta situação e que foi diagnosticada, a minha visão era, primeiro, tentar fazer com que as pessoas não tivessem que passar pelos mesmos tormentos que nós passámos na nossa família, para encontrar um caminho, para encontrar terapias, para encontrar quem nos desse apoio e para facilitar a vida dos pais que viessem a estar confrontados com a mesma realidade que nós estávamos a passar. A seguir, e com isso, eu criei 2 associações de pais. Uma delas em Setúbal, que é a APPDA de Setúbal, e também sou fundador da APSA, que é a Associação Portuguesa da Síndrome de Asperger. Portanto, e isso revela a minha preocupação e da doutora Albertina em ajudar pais que se encontrassem na mesma circunstância que nós. Com a ABA, nós vivemos aquilo que é uma esperança única, que não é acessível a todas as pessoas. Em Portugal não era acessível porque não existia, fomos nós também que fomos pioneiros e fomos buscar esta terapia. E também, lá está, pegando no exemplo do que se faz lá fora e nos Estados Unidos em particular, sabendo que eles fazem estudos e analisaram estar na terapia intensiva para trazer a qualidade de vida destas pessoas e dar-lhes uma esperança de vida, eu quis fazer o mesmo cá. E é por isso que também temos esta petição, no fundo, para tentar que esta terapia e a ABA seja acesso universal em Portugal também. Esse é que é o meu objetivo. E eu acho que é o objetivo de todos os pais terem acesso a esta terapia, porque ela, de facto, é importante. Ela está comprovado cientificamente que ela atinge níveis de eficácia muito, muito, muito significativos. 47% dos casos. É um número que não se pode negligenciar. Nem o Estado, nem ninguém. Se pensarmos que 47% das pessoas que estão diagnosticadas com autismo podem vir a conduzir uma vida normal, entre aspas, porque não há cura, o que é que estamos à espera? Para chamar a nossa voz à Assembleia e exigir mais apoio e mais atendimento para os nossos filhos. Né? Acho que é isto que as pessoas têm que se mentalizar, que de facto para fazer alguma coisa, para que as coisas aconteçam, elas próprias têm que tomar algumas atitudes e pegarem numa decisão para o futuro. É isso que eu gostaria que elas fizessem também. É nosso desejo, né? O nosso desejo. Tenho aqui a ligação da doutora Kátia, mas daqui a pouquinho ela já está retornando. E eu quero também subscrever tudo o que disse o doutor Carlos, porque eu sou brasileira, estou aqui em Portugal também, e no Brasil é uma luta muito mais unissom, né? Tem muito mais, ecoa bastante porque estão unidos, né? E a nossa luta aqui é fazer que esse conhecimento seja propagado e que alguns mitos em relação ao ABA sejam quebrados, não é? Porque nada melhor do que uma informação quando deixa de ser sedimentada, espalhada de forma errônea. Estamos aqui trazendo e dando informação de forma comprovada pela ciência, não são falas aqui de A ou B, mas é comprovada pela ciência de tantos anos, né? E eu vou aqui enfatizar que no programa do Live Jornal a gente colocou isso, eu vou colocar aqui para que alguns grupos de Portugal estejam também escutando e que vão escutar depois, que para um remédio ser comprovado cientificamente, a gente está passando por isso aqui agora, com a vacina do Covid.
nós estamos esperando ardentemente, ansiosamente essa vacina chegar, mas a gente sabe que ela precisa passar por uma tramitação científica, um tempo, para que ela seja comprovada a eficácia dela, não é? Então, até roubar esse tempo ou então diminuí-lo é perigoso, né? Ele precisa ter amostras clínicas, passar por, como é que a gente pode dizer assim, pelos testes, né, com pessoas, e isso ser cientificamente comprovado e também debatido por outros cientistas, não é? Até outros cientistas também podem dizer que não é bem assim. É isso que é a ciência, que ela tem que estar ali robustamente, concretamente esclarecida em todos os pontos, né? As dúvidas todas esclarecidas, e ali vai um remédio, uma vacina, como a Covid, por exemplo, para a cura, né? Para a questão do vírus. E não é diferente em relação a uma terapia comportamental. Mais do que terapia, ela é a própria ciência em si, né, comportamental, trabalha com uma eficácia incrível, dentre anos, muitos anos. Temos livros, temos artigos científicos, cientistas que começaram lá, se não me engano, na década de 40, né, com o famoso o Kenner, agora, rapidamente, não é? E teve tantos outros cientistas, não é, que tiveram comprovação, foram professores na universidade e que tiveram ali uma formação muito específica sobre isso. Então, nós temos isso ao nosso alcance. A OMS está aí dizendo que a ciência comportamental, o ABA, ele é aceito na Europa, países da Europa estão aí também, né? Estão juntos também, dando até mesmo curso, né, da ciência comportamental. Né? O próprio Austin Europa, ele tem ali até cursos da própria ciência ABA para profissionais, para que tenham para que tenham esse acesso. A gente sabe que na Europa tem, aqui nós precisamos em Portugal. Eu queria que a doutora Cássia, se quisesse falar alguma coisa, para a gente daqui a pouquinho já finalizar. Sim, desculpem, voltei a sair e entrar, não consegui ouvir tudo o que estavam aqui a dizer, queria só frisar a importância da petição que pode ser o abrir de uma oportunidade para que mais famílias possam aceder à terapia ABA e que mais crianças tenham a oportunidade de ter o acompanhamento adequado e a que têm direito. Por isso, por favor, assinem a nossa petição e ajudem-nos a conseguir visibilidade para transmitirmos esta mensagem. É isso que é o nosso apelo. Doutor Carlos, quer falar alguma coisa? Só dar uma chega em relação à questão do que é a Applied Behavior Analysis. Como a Regina estava a falar, portanto, os primeiros ensaios, estudos e publicações sobre a ABA datam dos anos 40 do século passado, anos 40, 50. Muitas pessoas, muitos pensadores, muitos cientistas foram desenvolvendo uma análise que tem a ver com o comportamento. Tudo o que nós fazemos como seres humanos é comportamento. Nós somos seres comportamentais. E, portanto, o que estas pessoas e estes cientistas fazem é estudar o nosso comportamento e como é que poderemos melhorar aquilo que não está bem e potenciar aquilo que já está bem e que ainda podemos fazer melhor. Existem duas áreas. Existe a análise comportamental e depois existe uma área que é aplicada. Portanto, aquilo em que eles estudaram e investigaram e ficaram a conhecer melhor, conseguem depois, então vamos transpor isto para a prática. Como é que nós, com este conhecimento, conseguimos modificar e melhorar os comportamentos das pessoas de forma a que elas evoluam num determinado caminho que é aquele que é aceitável. Portanto, o que é que nós tentamos fazer é modificar comportamentos que não são aceitáveis em termos sociais, por exemplo, para outros comportamentos que são socialmente aceitos, especialmente nas crianças, não é? E depois por aí, até à adolescência e em alguns casos nós também temos tido
casos de pessoas que tratamos já numa idade adulta. No fundo, existe, e infelizmente é uma coisa que às vezes é difícil de quebrar, que é o preconceito, ideias feitas com base na ignorância, muitas vezes, não é? Mas que é difícil de quebrar, e uma das coisas que é mais difícil de quebrar em qualquer situação é a mentalidade. Leva séculos, às vezes, a mudar a mentalidade de um povo ou de um país, não é? Mas o que é certo é que se as pessoas tiverem e perderem um pouquinho de tempo a investigar elas próprias, e hoje temos um mecanismo e temos um meio de informação fantástico, que é a internet. E o filtro somos nós. Nem tudo o que está na internet é bom, mas nós somos um filtro. Se nós fizermos uma pesquisa e se começarmos a ler o que é, por exemplo, a Applied Behavior Analysis, desde que nasceu nos Estados Unidos até, ou como é praticada hoje na Inglaterra, na Alemanha, na França, etc., e os vários livros que existem já sobre isto, uma pessoa não pode negar que isto é uma ciência. Uma pessoa não pode negar a evidência. Não é? Pode não concordar, mas não pode negar que é uma coisa séria e que existe e que é transparente. Na Applied Behavior Analysis existem valores que quem, por exemplo, consultar o site da ABAE ou da BACB vê que estão lá definidos, por exemplo, valores práticos de integridade humana para quem pratica a ABA. As pessoas que praticam a ABA têm que percorrer aquela ética. Têm que estar imbuídos daquele sentimento, porque senão não estão a fazer ABA, estão a fazer outra coisa qualquer. E isso é o melhor mecanismo que a gente temos para aferir da responsabilidade de quem trabalha nesta área. É isto. Pois, então, o que a gente tem o desejo da gente aqui, né? Que nós estamos aqui com esse programa, essa parceria, e essa parceria é para o conhecimento alascar, não é? E o que nós desejamos, a gente vai colocar aqui também, eu vou deixar no outro programa, e desse programa, e em todos os programas do SOS tem que estar, é o nosso link aí da petição pública, para que todos acessem, que todos lá votem, porque isso é para o bem comum, isso é para os nossos filhos. Nossos filhos terão autismo, possivelmente, a vida toda. Então, o tratamento é para a vida toda, né? E eu quero dizer aqui, frisar uma coisa que eu digo que é sinônimo do ABA, é independência e autonomia, que é o que mais qualquer pai de filhos autistas querem e desejam, independência e autonomia. E no ABA, na ciência ABA, existe, né? Claro que cada uma criança é uma criança e tem o seu tempo, e por isso o ABA é tão individualizado, porque vai perceber o universo da criança para entrar esses ensinamentos. Então, mas o objetivo, eu creio que eu não estou falando nenhuma besteira aqui, que é alcançar essas duas metas, né? Que é a autonomia e a independência dos nossos filhos. Muito melhor e muito mais barato do que institucionalizá-los. Então, a gente deixa aqui essa nossa fala, termina esse programa, né? Agradecendo a todos que estiveram presentes, a doutora Cone, que já teve que sair mais cedo, nós atrasamos um pouquinho, mas no próximo programa a gente vai aqui nesta luta novamente, aqui falando, né? Até o dia e cada vez mais abrindo aí a cabeça de todos nós para que a gente possa se unir, não é, doutor Carlos, doutora Carlos, doutora Albertina, que está aí pertinho, que podia ficar já pertinho aí, doutor Carlos. Sim, já está aqui. Né? Nós nos unirmos, e é isso que eu desejo, não é, doutora Albertina? Isso que é nosso desejo, nós unirmos ainda mais, vamos fazer essa corda engrossar, porque ela assim não quebra. É mesmo. Sem dúvida. Sem Não é? dúvida. Isso, então. Então, gente, boa noite para todos. Até o próximo SOS Autismo. Vamos estar aqui, né? E agora, com mais perguntas, as pessoas participando. Não é? Qual é o e-mail para que as pessoas possam participar aqui com questões? Qual é o nosso e-mail? Geral@centroabcreal.com.
Isso. Então, geral@centroabcreal.com. Sim. Isso. Então, mande para esse e-mail todas as suas questões e até mesmo uma conversa aqui para a gente começar. Então, as pessoas que aqui estão ouvindo, aqui os pais que estão aqui ouvindo o programa e que vão ouvir depois, o que é isso? O que vocês estão querendo? Não é? Perguntar e questionar mesmo e começar a fazer com que essa realidade, com que esse desejo se torne realidade. Então, uma boa noite para todos. Até o próximo programa. Eu, como brasileira, gosto de falar, não é? Então, já estou falando demais. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Kátia. Até o Obrigado, próximo boa programa. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.